Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de literatura aqui do canal. Eu sou a professora Luciana e o tema da nossa aula de hoje é o arcadismo no Brasil. O arcadismo teve início no Brasil em 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, e seguiu até 1836. O arcadismo se desenvolveu em Minas Gerais, que nesse momento histórico era um grande centro econômico e cultural da sociedade brasileira. Ele surgiu em oposição ao barroco. Aqueles exageros da poesia barroca já não estavam agradando o público. Esse público passou a valorizar uma poesia que tivesse uma estrutura muito mais simples. Essa simplicidade também se baseava na valorização da natureza. Então, o campo era considerado uma fonte de felicidade. A vida no campo era um cenário perfeito para desfrutar de momentos de paz e de simplicidade, descartando tudo que fosse considerado inútil e também desnecessário. Como estavam muito cansados da conturbada e da agitada vida na cidade, os poetas árcades propunham uma fuga para o campo, onde eles encontrariam os elementos necessários para escrever suas poesias com tranquilidade e também para aproveitar a vida. Daí vem o termo da expressão carpe diem, que é aproveitar a vida de uma maneira simples. A simplicidade refletia-se também na estrutura da poesia, então a valorização das formas fixas, como o soneto, era bastante usada. A poesia clássica foi uma das fontes de inspiração dos poetas árcades. Os poetas estavam revoltados com a situação do país, então eles envolviam-se em conflitos e por isso precisavam usar pseudônimos para não serem identificados pelo governo através de suas poesias. É importante lembrar que essa fuga para o campo era apenas ideológica. Os poetas sempre permaneceram nos grandes centros urbanos, mas eles tinham vontade de ir para o campo, então essa era uma fuga apenas ideológica. Então agora vamos conhecer um pouquinho dos poetas do período Árcade. Cláudio Manuel da Costa. Ele escrevia sob o pseudônimo de Clauceste Saturnio e foi o precursor do arcadismo. Estudou direito em Coimbra e retornou para o Brasil para exercer a profissão e cuidar de sua herança. Cláudio Manuel da Costa participou do movimento da Inconfidência Mineira. Ele foi preso e encontrado enforcado na prisão. Sua poesia ainda apresentava alguns traços do barroco, o que é compreensível porque ele se tratava de um poeta de transição entre o barroco e o arcadismo. Ele era considerado o mestre dos demais poetas dessa fase, então era admirado e respeitado por todos. Suas obras que merecem destaque são Obras Poéticas, de 1768, e Vila Rica, em 1773. Então vamos conhecer um trechinho de obras poéticas. Soneto 1. Para cantar de amor temos cuidados. Tomo entre vós, ó montes, o instrumento. Ouvi, pois, o meu fúnebre lamento. Se é que de compaixão sois animados. Agora vamos conhecer Basílio da Gama. Ele nasceu em Minas Gerais, mas em 1757, ao ficar órfão de pai, mudou-se para o Rio de Janeiro. Ele escreveu o poema épico O Uruguai, em 1769. Quando a Companhia de Jesus fechou, ele retornou para Portugal e em seguida para Roma. Basílio da Gama dividiu sua vida entre o Brasil e Portugal. O Uruguai, canto primeiro. Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos. Pasto de corvos dura ainda nos vales. O rouco som da irada artilharia. Frei Santa Rita Durão.
É o autor de Caramuru e foi um orador e poeta. Ele escreveu parte de sua obra no Brasil e uma outra parte em Portugal. É considerado um dos precursores do indianismo no Brasil. Caramuru. De um varão em mil casos agitados, que as praias discorrendo do ocidente, descobriu recôncavo afamado, da capital brasílica potente, do filho do trovão denominado, que o peito do mar soube a fera gente. O valor cantarei na adversa sorte, pois só conheço herói quem nela é forte. Tomás Antônio Gonzaga. É conhecido como Dirceu, é o autor de Marília de Dirceu. Ele ousou, ao lado de Tiradentes, lutar contra os abusos cometidos pela coroa. Ele nasceu em Portugal, mas passou sua infância no Brasil. Tomás Antônio Gonzaga retornou para Portugal para se formar e depois regressou para o Brasil, estabelecendo-se em Vila Rica. As liras do poeta são consideradas as mais relevantes, as mais importantes do século XVIII. A sua obra é dividida basicamente em duas partes, antes e depois da sua prisão. A segunda parte, que é o momento da prisão, exalta a solidão e fala de traições e também de desenganos. Marília de Dirceu. Eu vi o meu semblante numa fonte. 2 anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha. Graças Marília bela, graças à minha estrela. Gostou desse vídeo? Dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!